Olá, a nossa aula de hoje vai ter como tema a entrevista clínica. Vamos caracterizar a entrevista clínica e vamos falar da sua importância para o profissional de saúde. Vamos falar também da necessidade do profissional de saúde, especificamente do fisioterapeuta, desenvolver empatia e, para tal, deve utilizar, entre outras técnicas, a escuta ativa. Ao longo do tempo, o ser humano tentou e tentou construir sentido acerca da sua condição através de narrativas. Portanto, o processo de narrar uma história é muito importante para o ser humano, dá sentido à sua experiência. E por isso mesmo, hum, o ato de conversar permite recolher muita informação acerca do paciente. Portanto, é algo de muito importante para qualquer profissional de saúde, aprender a fazer uma entrevista e, através do diálogo, fazer uma recolha de informação e, simultaneamente, de informação clínica e não só, e simultaneamente estabelecer uma relação eh, terapêutica e um clima empático com o seu cliente ou com o seu doente. O tema entrevistar o termo entrevistar inclui uma ampla gama de técnicas, portanto, existem entrevistas semi-estruturadas, que têm, sobretudo, perguntas abertas. As entrevistas mais padronizadas ou estruturadas são aquelas que têm perguntas de caráter mais fechado e estabelecido, deixando muito pouco para o cliente ou o entrevistado poder abordar livremente. As entrevistas podem ser utilizadas no campo da investigação, como um método qualitativo, podem ser utilizadas no jornalismo, em que são entrevistas de facto com um caráter até às vezes bastante agressivo, e são fundamentais, como eu vos disse, no campo da saúde para estabelecimento da relação, anamnese, etc. Em fisioterapia, ainda tem especial relevância porque o fisioterapeuta tem uma relação de apoio ou assistencial com o seu paciente, portanto, existe entre ambos uma grande proximidade física, mas também mental, e por vezes esta relação não é fácil de estabelecer. Eh, Quanto aos modelos de orientação da entrevista, de uma forma global, existem dois modelos principais. Um, Existe, portanto, a entrevista orientada para o paciente, uh, um, que tem, sobretudo, como base o conhecimento e a experiência do paciente, e é esse conhecimento e essa experiência que serve para ativar os seus recursos cognitivos, físicos e sociais. E a entrevista orientada para o fisioterapeuta, que é, sobretudo, o conhecimento e a experiência do fisioterapeuta que ativa os recursos próprios do paciente. A primeira está baseada no modelo um, num modelo mais atual, e é que se utiliza de uma forma, portanto, mais disseminada atualmente. É centrada a entrevista e é centrada no paciente. E a segunda é, portanto, assenta no modelo médico, no modelo biomédico. Também pode ser utilizada, não há um modelo melhor do que o outro, mas é menos utilizado atualmente. O modelo orientado para o clínico baseia-se na postura que considerava o bom profissional de saúde como paternalista, autoritário, que trabalhava segundo o princípio da beneficência, isto é, dá o melhor ao seu paciente sem contar com ele. E não é, de facto, hoje o modelo que se utiliza mais. Que se utiliza mais.
Os profissionais na área da fisioterapia sofrem uma forte influência deste modelo e muitas vezes, quando estão com uma elevada carga de trabalho, também sofrem uma longa socialização profissional num papel ligado à saúde, estão familiarizados com as doenças e há o perigo do fisioterapeuta percepcionar o doente como um objeto-alvo de tratamento e não como uma pessoa que está a enfrentar um desafio único e individual. Daí que devam ter em conta ah, estas estratégias que iremos falar de seguida para conseguirem perceber de uma forma plena o vosso doente. A entrevista centrada no paciente tem em conta não só os problemas do paciente, mas as suas ideias, expectativas e sentimentos. Tem em conta as suas emoções e informa-se o paciente para que este se autorresponsabilize pela sua própria saúde. No entanto, em casos específicos, tais como quando o paciente é muito idoso ou está com uma doença muito grave, ou pessoas que têm mais dificuldades em autorresponsabilizar-se, nesse caso assumem-se posições mais paternalistas. Portanto, como eu vos disse, os modelos biomédico e psicossocial, digamos assim, a entrevista mais centrada no paciente e a entrevista mais centrada no profissional de saúde não se excluem mutuamente, está bem? Muito pelo contrário, complementam-se. Portanto, apesar, isto repete um pouco o que eu disse, apesar de se utilizar mais o modelo, portanto, centrado no paciente, uh, e o modelo mais paternalista estar mais ultrapassado, e ambos se complementarem, os profissionais de saúde hoje em dia, de uma forma geral, consideram a liberdade um elemento central no processo terapêutico, ou seja, uh, as decisões devem ser tomadas em conjunto. E não pode haver uma imposição de uma autoridade em relação ao doente. As fases de uma entrevista clínica, do ponto de vista estrutural, podem ser abordadas do ponto de vista estrutural e funcional. Do ponto de vista estrutural, temos duas fases específicas, a fase exploratória e a fase resolutiva. Na fase exploratória, procura-se, sobretudo, compreender qual é o problema do doente, porque é que o doente está a precisar de acompanhamento, porque é que está ali na consulta, tenta-se estabelecer uma relação. A atitude deve ser de facilitar a comunicação e, portanto, recolhe-se informação importante para fazer o diagnóstico. A fase resolutiva é quando se tenta chegar a um acordo para a solução do problema, em que se dá informação ao doente, negocia-se e resume-se as conclusões a que se chegou, a que se chegaram. Do ponto de vista funcional, qual é a função da entrevista? Existem várias funções para a entrevista clínica. Motivar o doente, empatizar com o doente, educá-lo, avaliar a situação, perceber quais são as expectativas e envolvê-lo em todo o processo. E quando se fala em estabelecer a relação, que é uma das principais tarefas que o fisioterapeuta tem, e é a mais difícil, ou é uma das mais difíceis, vamos utilizar o referencial teórico de Carl Rogers, que foi, que foi psicólogo. Ele, portanto, criou uma terapia que se designa terapia centrada no paciente, ao contrário, por exemplo, de Freud, que considerava que todas as pessoas tinham um núcleo neurótico, portanto, todas as pessoas teriam tenderiam para a doença. Rogers, através da sua prática clínica, observou e concluiu que a maioria das pessoas tende para a saúde, ou seja, todos nós temos tendência para a saúde e temos preferência pela saúde. E, portanto, o que o terapeuta deve fazer é facilitar essa tendência, esse crescimento, essa autorrealização que todos nós queremos efetuar. E uma das formas de o fazer é através da relação terapêutica, em que o terapeuta deve aceitar, sem julgar, aquilo que o
paciente está a dizer, não importa se concorda ou não, deve aceitar, é uma aceitação incondicional do outro, deve empatizar, e nós já vamos ver o que isso significa, e deve ser genuíno e sincero na sua postura. Portanto, tem que existir uma congruência entre aquilo que mostra e aquilo que sente. Ou seja, para Carl Rogers, o facto do doente se sentir ouvido vai ter como consequência que ele consiga desbloquear o seu potencial para autocrescimento. Portanto, esta escuta ativa permite que o doente desbloqueie um potencial autocurativo. E por isso mesmo, um, é esta a base para o estabelecer de uma relação terapêutica numa entrevista numa entrevista e numa metodologia de trabalho centrada no paciente. Portanto, deve-se ouvir atentamente, utilizando escuta ativa para criar um ambiente, um clima empático. Esse clima, portanto, é criado tendo em conta fatores verbais, fatores não verbais, todo o ambiente deve ser no sentido de facilitar a comunicação do paciente. O contexto da entrevista deve ser cuidado, a questão que nós já falámos em aulas anteriores, da própria sala onde é feita a entrevista, da própria sala de espera, deve ser tido em conta, deve ser cuidado, a imagem do profissional, a proxémica, ou seja, a distância a que se encontram, a postura, a linguagem corporal, o tom de voz, tudo deve ser pensado e cuidado, no sentido de facilitar a relação entre o paciente e o fisioterapeuta e no sentido de facilitar a comunicação. Porque esse facilitar da comunicação da comunicação tem, segundo Rogers, um potencial terapêutico muito grande. Por isso mesmo devem ter estes aspectos em conta. Algumas técnicas de entrevista. Tem aqui várias, o questionamento, portanto, fazer questões abertas ou fechadas, a reflexão, isto é, refletir aquilo que o cliente acabou de dizer, reformular aquilo que ele disse, clarificar, isto é, fazer questões estratégicas para que ele explique um pouco melhor certas situações, confrontar, que deve ser, a confrontação deve ser cuidadosamente utilizada, porque muitas vezes quando não é bem feita, o cliente pode sentir que o estão a agredir e, portanto, deixa de comunicar. A autorrevelação, que significa que o fisioterapeuta muitas vezes pode dizer qualquer coisa como a mim também me dói às vezes certos músculos, ou, por exemplo, já me aconteceu também, mas que também deve ser utilizado muito cuidadosamente. O silêncio, às vezes o silêncio ajuda a que o paciente perceba que deve continuar a desenvolver o assunto. Pronto, e tem aqui outras estratégias que são utilizadas na entrevista e que podem ajudar à recolha de mais informação, mas também ao estabelecer da relação terapêutica. Saber ouvir não significa apenas ouvir uma lista de informação que o paciente está a referir. Significa adotar uma atitude aberta e ativa face à informação transmitida pelo paciente. Por isso mesmo, o profissional de saúde não deve impor a sua presença durante a entrevista, não deve interromper o paciente, não deve impor o seu ponto de vista, deve deixá-lo falar abertamente, com calma, deve-o deixar concluir as suas ideias, porque o ser empático e facilitar a expressão de sentimentos e expectativas é de facto fundamental para estabelecer a relação e para fazer uma recolha rigorosa da informação relevante. Deve tentar formular, sobretudo, perguntas abertas para fomentar o diálogo. Podia descrever a sua dor. Depois pode não conseguir, por vezes os pacientes também não desenvolvem muitos assuntos, mas aí dão alternativas,
ou às vezes em certas situações vocês têm que fazer perguntas mais concretas, se de facto precisarem de informação mais concreta. Então devem dosear o tipo de pergunta que é efetuada, tendo em conta a situação. Perguntas mais abertas para fomentar a exploração de um certo assunto, ou de um certo sintoma, ou progressivamente mais fechadas se precisarem de informação mais concreta. Tenham também atenção que às vezes, quando as respostas dos vossos pacientes são dadas muito rapidamente, mas vocês vão sentir isso, às vezes as pessoas querem tanto, podem estar vários sentimentos subjacentes. Às vezes pode ser só o sentimento de querer agradar ao profissional de saúde, pronto, querer que o profissional de saúde goste dele ou dela, e portanto são muito rápidos a dar as respostas e muitas vezes não estão a ser rigorosos com o que está realmente a acontecer com eles. E portanto querem dar respostas de bem parecer, querem parecer bem. Isto pode, como eu vos disse, acontecer por vários motivos. Podem querer agradar, podem ter receio que o técnico de saúde se desinteresse do assunto. Às vezes as pessoas já passaram por situações desagradáveis com outros profissionais e têm receio que essas situações se repitam. Então, pronto, utilizam assim respostas às vossas questões que podem não ser exatamente aquilo que estão a sentir. Portanto, tenham em atenção que quando às vezes as respostas são muito rápidas e com pouco esforço, pode a informação não ser a mais fiável, e só ao longo do tempo é que vocês vão conseguir fazer uma recolha mais fiável do que se passa com aquele paciente. Portanto, o vosso papel deverá ser sempre facilitar, tanto do ponto de vista verbal como não verbal, a prosseguição, a continuação da narrativa do vosso paciente e evitar sempre sugerir conteúdos. Portanto, deixem o paciente falar livremente. Também podem utilizar e devem utilizar o silêncio. Às vezes, quando não intervêm de imediato assim que o paciente fala, isso pode ser interpretado como uma dica, uma pista de que o paciente deve continuar a falar. Ora, às vezes os profissionais muito interventivos, muito reativos, querem tanto controlar a relação, querem tanto que tudo corra bem, que não utilizam as pausas, e isso é algo que podem e devem treinar. E claro, sempre frases e gestos simples, pode dizer mais, repetição de certas palavras-chave, por exemplo, usar aquilo que o paciente acabou de dizer com um tom de voz interrogativo. Nada disto deve ser utilizado de uma forma excessiva, caso contrário, começa a provocar uma certa irritação a quem está a ouvir. Também podem, através do questionamento, clarificar aquilo que foi dito, e estarem atentos aos sinais não verbais, mas também verbais, de stress, de certas áreas mais sensíveis, e ajudar o paciente a clarificar emoções ou ideias. Então, tudo isto que eu acabei de dizer faz parte integrante da forma como se pode efetuar uma entrevista, mas há uma técnica, uma competência, uma micro-skill que qualquer profissional de saúde deve desenvolver, e essa competência designa-se por escuta ativa. E a escuta ativa é a capacidade do profissional de saúde em captar mensagens verbais e não verbais do seu paciente. É mais do que ouvir. Nós estamos ativamente, do ponto de vista intelectual, a tentar perceber aquilo que o nosso paciente está a exprimir. Portanto, estamos a ouvir com um raciocínio subjacente, estamos a recolher informação e estamos a mostrar ao nosso paciente que estamos a compreendê-lo. Portanto, escuta ativa e empatia estão de mãos dadas, andam de mãos dadas. Porque vocês, através da escuta ativa, estão a promover um clima empático, estão a expressar empatia e, simultaneamente, estão a recolher informação. Esta informação é recolhida sem juízo de valor. Vocês querem contextualizar o problema, podem concordar ou não com aquilo que estão a ouvir, mas não devem mostrar a vossa opinião, devem
mostrar sim compreensão por aquilo que estão a ouvir. Portanto, ouvem, fazem a vossa recolha de informação ativamente, o que se está a passar, o que é que o paciente está a sentir, como é que essa situação o afeta, contextualizam o problema, mas não dão opinião, não fazem um juízo de valor, porque vocês querem criar um clima de empatia. Por isso, lembram-se de terem feito aqueles exercícios sobre enviesamento implícito. O enviesamento implícito e até os estereótipos explícitos, até mais os nossos preconceitos explícitos, interferem aqui nesta recolha de informação sem juízo de valor. E para que a relação terapêutica se estabeleça da melhor maneira, para que seja útil para o vosso paciente e para vocês também, enquanto profissionais de saúde, deve ser efetuada sem juízo de valor. Pronto, no fundo vocês querem compreender o quadro de referências do vosso paciente. Vocês devem treinar o escutar bem para falar bem. Vocês, quanto melhor ouvirem, melhor vão conseguir intervir. A postura da escuta ativa é uma postura, portanto, tem componentes verbais e não verbais. Portanto, devem evitar sinais de cansaço, tiques, bocejar, bater com as mãos, bater com os pés. Há toda uma postura de disponibilidade para o vosso paciente. Contacto ocular adequado, nem excessivo nem por defeito. Há pessoas que não olham para os pacientes, devem evitar isso. Inclusivamente, hoje em dia, nós, se for preciso, vamos a uma consulta e temos o profissional de saúde por trás do computador a escrever e mal olha para nós. Tudo isso são interferências, são ruídos da comunicação, como nós vimos em aulas passadas, são ruídos da comunicação que devem ser evitados. Sobretudo, tudo o que nós estamos aqui a dizer é importante para a entrevista, mas também é muito importante nas sessões seguintes que o fisioterapeuta vai ter com o seu cliente. Portanto, vocês não fazem uma consulta e pronto, vocês fazem várias sessões, às vezes acompanham as pessoas durante muito tempo e, portanto, todas estas temáticas que estamos a abordar são importantes não só para a entrevista, mas depois para as sessões subsequentes. Portanto, a vossa postura de escuta ativa é uma postura do ponto de vista físico que deve demonstrar disponibilidade da vossa parte, inclusivamente a expressão facial tem que ser congruente com a situação, independentemente daquilo que vocês possam sentir ou não. Está bem? Vocês devem evitar mostrar aquilo que estão realmente a pensar acerca de uma situação, se isso não ajudar o vosso paciente, obviamente. Um tom de voz calmo, profissional. E dar pistas visuais ao vosso paciente, no fundo, que estão a prestar atenção. E devem colocar a questão em que grau é que a minha postura está a demonstrar disponibilidade. Minha postura física, mas também aquilo que eu digo. 3 componentes da escuta ativa são o fazer. Primeiro, manter a postura apropriada, manter contacto ocular e dar encorajamentos não verbais, por exemplo, fazer assim, com a cabeça, por exemplo. Dizer, ou seja, fazer encorajamentos verbais, utilizar as técnicas de questionamento, reflexão, portanto, clarificação, no fundo, ajudar a facilitar a recolha de informação, mas ajudar a que o paciente prossiga a sua narrativa. E, por fim, observar. É a grande arma, o grande instrumento de recolha de informação que vocês têm, é a observação. Vocês, através da escuta ativa, conseguem, utilizando a observação, identificar o que é que o paciente está a sentir, os conteúdos, os sentimentos, o conteúdo e os sentimentos do comportamento verbal, o que é que o paciente está a dizer e que sentimentos é que ele expressa através da forma como diz o que está a dizer. Então, se lembram, conotação e denotação. Portanto, o que diz e o que está subjacente àquilo que diz. Que pistas é que estão a retirar daí? E também que informações é que recolhem do comportamento não verbal do paciente. Ele está a mexer muito com as mãos, está nervoso? Porque é que hoje vem com este ar tão triste? Está com ar pálido?
etc. Portanto, está a falar muito depressa, está a falar com uma voz pausada, está triste, está feliz, está aborrecido. O que é que se passa do ponto de vista não verbal? Que pistas é que têm para observar? Portanto, como já perceberam, a escuta ativa é um processo complexo. Vocês têm, eu deixei na vossa pasta. Deixei-vos na pasta um artigo do Carl Rogers em que ele se mostra indignado pelo facto de se considerar a escuta ativa apenas uma técnica em que é só dizer e deixar o paciente falar, mas como já perceberam não é nada disso. Portanto, a vossa postura de disponibilidade em escutar é uma postura complexa. Têm que mostrar que estão a ouvir e têm que ir recolhendo toda esta informação, têm que a processar e devolvê-la ao vosso cliente de uma forma que ajude, no vosso caso, ao estabelecer da relação. Qual é o objetivo? É promover as competências de autocura do próprio doente, ou seja, dele considerar que é capaz de fazer este processo de reabilitação e que pode confiar em vocês. No fundo, de uma forma ainda um bocadinho inicial, digamos assim, estão a promover o empoderamento do vosso paciente. E aqui, o que é que aconteceu? Ok, sem querer saímos da partilha de ecrã, mas não faz mal, eu volto a pôr. Portanto, vamos continuar. A escuta ativa tem, além de tudo aquilo que acabou de ser dito, a escuta ativa tem como principal objetivo ou como principal consequência o desenvolvimento da empatia. Portanto, a empatia é uma característica fundamental de uma relação que se quer terapêutica. Portanto, um clima empático é um clima em que o cliente se sente compreendido. Portanto, é algo que deve ser promovido pelo técnico de saúde, pelo profissional de saúde, pelo fisioterapeuta. E tem sido descrita como a capacidade de compreender o outro utilizando o quadro de referência do outro. Vocês não estão a compreender a pessoa através dos vossos olhos, estão a compreender o outro tendo em conta o seu quadro de referência, o seu contexto. Percebem a diferença? Vocês percebem o outro de acordo com o seu contexto. Por isso é que fazem toda aquela recolha de informação para perceber onde é que esta pessoa se contextualiza, o que é que ela pensa, o que é que ela sente. Daí que os enviesamentos e os preconceitos estejam, de facto, que são aqui um obstáculo. Para transmitir empatia é necessário ser capaz de dar atenção ao mundo interno do cliente, refletir o que ele expressa de forma clara, mostrar que se compreende. Vocês, através da vossa atitude, mostram que o compreendem. E a empatia está baseada tanto num processo emocional como cognitivo. Vocês têm aqui uma definição dada por Rogers e têm também no vosso Moodle uma definição de empatia de Rogers, dita por ele. Portanto, é um vídeo de 2 minutos em que ele descreve, em que ele define o que é empatia. E o estado de empatia, ou ser empático, é conseguir perceber o quadro de referência de outro com rigor e com os componentes emocionais e os significados associados, mas sem nunca perder a noção que é uma interpretação que nós estamos a fazer da situação. Portanto, percebemos a dor do outro, o prazer do outro, percebemos o que se está a passar, mas temos a noção de que eu poderia pensar ou sentir de forma diferente. Portanto, utilizamos sempre o quadro de referência da outra pessoa. Identificamos-nos, no fundo, com ela, sabendo que não somos ela. Identificamos-nos com os sentimentos dos outros, sabendo que não são os nossos sentimentos. 4 dimensões de empatia em contexto de saúde são elas a dimensão emocional ou afetiva, em que há uma identificação com as emoções do outro,
mesmo quando o profissional não se identifica, pode mostrar que se está a identificar. Pode utilizar as técnicas para mostrar que se está a identificar uma postura de compreensão, não fazer julgamentos, etc. Mostra que compreende. Muitas vezes há de facto uma dimensão emocional e o profissional identifica-se de uma forma muito próxima com aquela pessoa. Mas mesmo que não aconteça esta identificação, pode mostrar que o está a fazer para facilitar a relação. Resulta desta situação o cuidado e a compaixão. Uma dimensão cognitiva que envolve compreender as outras pessoas, uma dimensão moral, que é uma atitude de receptividade, de disponibilidade e de presença, que leva um fisioterapeuta a ajudar o seu paciente, e uma componente comportamental, que diz respeito a um processo interpessoal, interativo, que envolve comunicação e interação. Portanto, a empatia é um processo complexo. Demonstrar empatia, criar um ambiente empático é complexo, porque vocês também têm que ter em conta aquilo que sentem e têm que utilizar o quadro de referência social, económico, emocional, comportamental e cognitivo de outra pessoa. Têm que compreender a outra pessoa, o vosso cliente, de uma forma muito completa. A compreensão empática visa, sobretudo, como eu disse, transmitir compreensão e pode-se, com esse nível de compreensão profundo, explorar as emoções do paciente, validar e legitimar os seus sentimentos. Quando as pessoas se sentem compreendidas no que estão a sentir, isso tem como consequência uma diminuição da ansiedade, diminuição dos medos e, portanto, é algo de positivo. Portanto, mesmo não estando completamente de acordo com o ponto de vista do paciente, é importante normalizar as suas experiências e os seus sentimentos. Rogers dizia que só o facto de alguém se sentir ouvido e compreendido tem um potencial terapêutico muito valioso. Portanto, também todo este processo, o clima empático, a compreensão empática, o expressar empatia, tem consequências não só para o paciente, não só para o processo terapêutico e para o processo de reabilitação que for efetuado, mas também tem um grande potencial positivo para o próprio profissional de saúde, para o próprio fisioterapeuta, porque o facto de trabalharem desta maneira tem como consequência, tem um impacto na diminuição do burnout. Ou seja, as pessoas que trabalham criando compreensão empática e que ouvem os seus pacientes e que procuram aprofundar estas competências são aqueles que terão menos probabilidade de desenvolver burnout, que é um risco é um risco para todos os profissionais de saúde. E a empatia transmite-se, sinteticamente, transmite-se compreendendo a perspectiva do outro, fazer referência aos seus sentimentos, mostrando que se compreende e utilizando a escuta ativa. Portanto, tudo aquilo que falámos anteriormente. Sintetizando, a entrevista é um instrumento de recolha de informação, mas não só, é também um instrumento de estabelecimento de uma relação que se pode prolongar no tempo, e no caso do fisioterapeuta prolonga-se de certeza absoluta. Portanto, essa relação deve ter características positivas, deve ser, portanto, deve ser uma relação centrada no paciente, deve ser uma relação portanto, empática, em que o paciente se sente compreendido e, portanto, se sente motivado para melhorar e para alcançar os seus objetivos de reabilitação. Para tal, o fisioterapeuta deve usar a escuta ativa, deve mostrar ao paciente que o compreende, focalizando a sua intervenção mais no modelo centrado no paciente e menos no modelo médico, embora este também seja importante. Tem aqui várias referências bibliográficas,
Está aqui o artigo do Rogers, Empathic and an Unappreciated Way of Being. Aconselho a leitura. E pronto. Adeus e até à próxima.